Seja bem-vindo em nosso espaço cultural, revista Asas, Museu Vivo. Laurinho, você realizou diversas viagens aos principais museus navais do mundo com o intuito de pesquisar as embarcações tradicionais. E foi você também a pessoa que juntou documentos e informações e que nos ajudou muito a elaborar um plano de construção do Seival, que é hoje o motivo desse nosso encontro e desse trabalho. Quer comentar algo? Sim, não. Então, o Seival, como a gente já tinha iniciado, né, no outro dia, nossa conversa, na verdade, foi assim uma motivação bem pessoal, porque o Seival, o Garibaldi, a Anita Garibaldi, ela tem, dentro da minha cidade, são ícones, né? São ícones da história da cidade. E quando eu iniciei no modelismo, foi uma das coisas que eu procurei, foi tentar materializar essa parte da história, né? Que um modelo histórico nada mais é do que a materialização da própria história. E de alguma forma eu consegui fazer dentro do que eu consegui juntar, né? E é isso aí. Eu estou contente de estar participando também com vocês, de auxiliar de alguma forma. Quais os desafios que tu enfrentaste na reconstrução da história desta réplica do Seival? Então, a dificuldade maior é que, na minha ingenuidade, na época que comecei o modelismo, eu achava que tudo quanto é barco tinha planta. Na verdade, não tem. A grande parte das embarcações tradicionais, o Seival não é uma embarcação tradicional, mas eu estou falando das embarcações tradicionais agora, elas estão guardadas na cabeça, o projeto é guardado na cabeça dos mestres, né? Quem constrói as embarcações, fica tudo na sua cabeça, não existe, não está nos livros, não existe planos desenhados pelos antigos mestres, são gente que aprendeu aprendeu oralmente, né? É uma arte que é passada de pai para filho, ou de mestre para aluno, para ajudante, né? E isso tudo é empírico, né? Fica na cabeça deles. Então, a dificuldade maior é de conseguir esse material. O Seival, ele, como eu já tinha conversado anteriormente, o Seival eu tive um apoio de um historiador aqui de Laguna, o Marega. Ele tinha algumas fotos, né, aquelas fotos que vocês têm também, as 3 fotos, né? Então, 1, 2, 3 fotos que chegaram para nós do Seival já transformado em barco de cabotagem, né? Ele com o nome de Garrafão. E eu tive auxílio também do pessoal lá de Osório, do Parque Osório, que eles na década de 70, em cima dessas fotos, eles fizeram uma reconstrução histórica daquelas embarcações feita pelo engenheiro naval Rafael Bresler, do estaleiro Sol, que era um estaleiro Sol, Sol ou Sol? Sol, eu acho que é Sol, lá de Porto Alegre. E em contato com eles lá, tive o auxílio de uma... Agora me fugiu o nome da pessoa, não me lembro, faz tantos anos. Ele foi muito solícito comigo e disse que, rapaz, eu vi uma planta assim, algum lugar, se eu achar, eu te mando pelo correio. Aí, depois de alguns meses, ele me mandou esse plano de linhas, né? O plano desse trabalho de pesquisa deles lá, né? Então, na verdade, eu utilizei esse plano de linhas na construção do meu modelo, e em cima disso eu também fiz os desenhos da própria maquete que eu fiz, junto com um arquiteto aqui de Laguna, o Lucas. Ele era estudante de arquitetura, e a gente redesenhou tudo, a gente fez o redesenho da maquete que eu fiz, aí já com o plano velho, com a vista de cima, enfim, a gente deu não foi uma melhorada, mas a gente botou na realidade do que a gente tinha feito aqui, né? Aí a gente refez o plano, utilizando os planos de linha, não mudamos nada do que eles tinham me passado, mas a gente aí botamos o casario. Eu descobri que na foto que tem, a foto antiga, tinha uma casinha em frente do mastro de o traquete atrás. Eu sempre imaginei o que seria aquela casinhola pequenininha ali, e fui descobrir depois por uma outra embarcação que eu fiz lá do Rio de Janeiro, que é a Lancha do Sal. Ela utilizada na Lagoa de Araruama, lá no Rio de Janeiro, que possuía essa mesma casinha idêntica
Aí a gente esteve lá conversando com o pessoal, a gente descobriu, através de uma pesquisa da Mary Damasceno, que foi uma pessoa que se interessou também na história dessa embarcação lá, a Lancha do Sal, lá da Lagoa de Araruama, lá no Rio de Janeiro. A gente descobriu que ali era um fogão. Era um fogão de madeira, ele é revestido de madeira, com um tijolo por dentro, e ali eles, com um tijolo por baixo, barro, e ali eles faziam a comida, o fogo estava sempre aceso. Então eles faziam, tinha um tachozinho ali, eles faziam a comida deles ali. E eu tenho quase que certeza absoluta que aquela nossa casinhola é a mesma, a função é a mesma, ali do Seival, das fotos do Seival que chegou para nós, né? Então aquela casinhola ali é um forno. Então a gente foi descobrir. Então essas coisas, o que é a história? A história ela vai se completando com informações, porque, né, nem tudo chega para nós assim de mão beijada. Então são detalhezinhos que a gente vai, é um quebra-cabeça, né, que a gente vai encaixando uma informação aqui, uma informação ali. Por isso que eu disse para o Antônio, e eu falo para o pessoal, os amigos do Seival, né? Porque às vezes eu me refiro muito ao Antônio, porque é a pessoa com quem eu tive contato, mas a gente sabe que são mais pessoas que estão envolvidas no projeto também, e eu me dirijo a eles também. Então, quando eu falei para o Antônio que a gente não tem que ter medo de estar fazendo isso, não tem que ter medo, porque às vezes a gente ficava assim, pô, mas será se a gente não está errando? Se a gente, provavelmente nós estamos errando muita coisa, bem provável, né? Mas dentro da nossa honestidade do que a gente tem. Então, nós estamos sendo honestos com o material que a gente tem. Se a gente está errando, não é por omissão, é errando por falta de informação. Então, se porventura, né? Se porventura nós agregarmos mais informações que vai mudar, a gente com certeza vai agregar no projeto, né? Se outras pessoas, outros historiadores, outras pessoas que, sei lá, olhe lá alguma coisa, não, bicho, mas isso aqui é tal coisa, a gente vai absorver, imagina, vamos ficar até felizes, né? De agregar, né? Porque são muitos os detalhes, não é? Que nossa. Hoje a gente vê que a gente nem enxerga os detalhes, mas eles são importantes e vai ter que ir se fazendo e construindo devagarinho, né? E buscando isso. É assim, ó, eu aprendi uma coisa no modelismo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu era muito, até sou ainda, mas antes de eu iniciar o modelismo há 20 e tantos anos atrás, o modelismo ele me ensinou assim, ó, o que tu sabe fazer agora de um determinado modelo. Uma vez me fizeram um desafio, veio o pessoal do projeto Baleia Franca aqui de Laguna, de Laguna ali de Imbituba, que é um projeto a nível nacional de preservação das baleias francas, né? Das baleias das francas, projeto Baleia Franca. E veio o Truda, que é o cara que um dos criadores do projeto, que na época tocava o projeto, ele me veio aqui em casa, soube que eu fazia um barco e tal, e me desafiou. Ele disse, Lauro, pô, vamos fazer um baleeiro americano, é um barco de 3 mastros, super complicado. Enfim, era um desafio para qualquer modelista fazer aquele barco. Aí ele assim, cara, eu consigo projeto original. Quando ele falou em projeto original, aquilo já me... Eu disse, pô, ele vai me dar o projeto original. Ele trouxe dos Estados Unidos, eu sei que a associação de Seaport, onde tem um museu, que esse barco, inclusive, ele existe, o barco, esse baleeiro, uma coisa maravilhosa, um barco de 30 metros. Ele navegou até 1926, caçando baleia só a vela, né? Na época que a caça da baleia era quase que as forças se igualavam, né? Não é hoje que tu tem lá os barcos motorizados com um canhão na frente, que dá um tiro, já leva, a baleia já entra de um lado, já sai embalada do outro. Lá era uma odisseia, né? A navegação, a caça da baleia no século XIX era uma odisseia. Eles eram verdadeiros mestres dos mares, né? Essas pessoas que navegavam nessas embarcações descobriram várias rotas no Pacífico para descobrir campos de pesca, né? Então eu me interessei, eu era muito apaixonado pela história dos baleeiros. Não, eu sou contra a caça da baleia, eu acho que a gente tem que preservar mais a história daquela época, que o óleo da baleia ele tocou a engrenagem da Revolução Industrial, né, na época. Então aquilo sempre aí ele me passou o projeto, tá, cara, eu faço. Para a inauguração do museu aqui, eu tinha 8 meses para fazer o barco.
Aí, mas o que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estou dizendo que ali, nesse projeto, eu aprendi assim, ó, cara, tinha coisa assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Determinada parte do barco. Mas assim, mas o que eu sei? Eu sei fazer o casco? Então eu vou fazer o casco primeiro. O que eu sei fazer? Ah, o casco? Vou fazer o casco. Então cada desafio eu deixava, quando chegasse o desafio, eu parar, pensar e resolver, né? Cada um no momento certo, aí tu foca as tuas energias naquele detalhe. Pô, agora eu vou ver como é que eu vou fazer para me virar. É igual o Antônio, achei legal o mastro que ele está construindo, como é que ele ia arredondar lá, ele desenvolveu a máquina ali com a serra para arredondar o mastro. Maravilhoso, né? Então são essas coisinhas assim que vão surgir mais, mas assim, dentro do momento certo que a gente vai resolver, vai procurando aqui, procurando ali, vai encaixando as coisas e quem sabe no final vai dar tudo legal, vai ser bacana. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, como você imagina esse barco, o Seival, lá em 1838, sendo ele tão longe dos centros de construções navais, não é? Sandra, desde que a gente conversou lá, faz quantos dias que a gente conversou? Não sei, faz uma semana passada, né? Então, eu ando matutando sobre isso. Eu ando pensando, e assim, o Garibaldi ele foi responsável pela construção lá, né? O Garibaldi era marinheiro. O Garibaldi ele nasceu em Nice, né? Sim. Foi Nice? Foi. Sim. Que é Mediterrâneo, né? É Mediterrâneo. Eu imaginei assim, se eu sou responsável de construir um barco, eu tenho uma vivência num determinado tipo de armação bélica, num determinado tipo de construção naval. Eu vou fazer o que conheço. Eu imaginei assim, né? Então, tem um historiador catarinense que ele acredita que aquela armação bélica que está hoje no garrafão, que é as fotos que chegaram para nós, ele entende que não é aquele tipo de armação, que é outro tipo de vela que se usava, que são as velas latinas, muito usadas no Mediterrâneo. A vela latina foi largamente usada no Mediterrâneo. Por que ele disse isso? Porque as forças imperiais também utilizavam esses lanchões artilhados com velas bastardas, como se diz, que são as velas latinas. Então, Sandra, é que eu digo, a gente vai ter que fazer a gente tem que fazer a embarcação com o que chegou para nós. É o que eu falei para o Antônio. Antônio, nós vamos fazer com a armação bélica que chegou para nós. Provavelmente, veja bem, essas fotos são início do século XX, 1906, 7, 10 ali, tá? Os eventos da tomada de Laguna foi em 1839, então praticamente 70 anos. Ele já tinha 70 anos, aquele barco ali. Em 70 anos, cara, madeira, ela já estragou, eles já fizeram reforma, já trocaram, já fizeram um monte de coisa ali, né? Houve alteração, né? Agora, que alterações foram essas e quais as características originais do Seival? Esse pesquisador acredita que os lanchões, eu tive pesquisando também agora essa semana em alguns dicionários portugueses e um brasileiro, até o nome dele ali, como é que é? Eu não estou enxergando aqui, mas, bom, depois eu dou o nome do dicionário de um autor brasileiro, só dicionário naval. Aí eu fui procurar lanchão. O que eles falam? O que é um lanchão? Né? O lanchão, eles dizem que é uma embarcação de médio porte, pequena, mais ou menos, mas com popa que pode ter popa de espelho, como chegou ali para nós o garrafão, em popa de espelho, não dupla proa, não doble proa, como são as baleeiras, por exemplo, né? Só que o autor, o Carlos da Costa Ramos, ele também fala que acha que os lanchões ele tinha a borda falsa, que é a borda que vai ter ali, eles eram mais baixos, eram barcos mais baixos. Então, o que pode ter sido alterado? A borda falsa ter sido aumentada, tá? Ele não tinha, os lanchões não tinham gurupés. O que é o gurupés? É aquele mastro avante do barco na popa para receber a buja e a genoa, certo? Eles podem ter colocado também esse gurupé.
Então, são conjecturas, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, isso não é problema nenhum, né? E dizer que a gente também está ciente disso, né? Que pode ser que ele não seja com as características deles, não seja exatamente essas das fotos, porque nesses 70 anos ele pode ter uma intervenção dos marinheiros de Ribeira, aqui de Laguna, né? Mas aí, quando eu fiz o modelo, eu escrevi algumas coisas, eu deixei isso muito claro. Eu deixei muito. Eu não quis dizer que eu não bati o pé, eu não disse, não, isso aqui é exatamente o que seria o Ceibal. Não, isso aqui foi uma reprodução que a gente fez, que eu fiz, né? Na verdade, os modelos fui eu que fiz, dentro do que eu consegui agregar naquele momento de informação. O estaleiro, o pessoal lá de Osório, quando fizeram a maquete em tamanho natural, usaram exatamente a mesma configuração das fotos. Eles não mudaram nada, eles fizeram exatamente como as fotos chegaram para ele, que é o garrafão, que está ali. Então, eles fizeram aquilo ali. Então, o que nós estamos fazendo é mais ou menos isso, é tentar reproduzir dentro de uma realidade que a gente tem, mas não abrindo mão da possibilidade de daqui a pouco chegar uma informação diferente e a gente mudar alguma coisa. Uma armação velha, um tipo de vela, enfim, né? Mas, com certeza, a gente está fazendo uma coisa, é mantendo viva toda essa história. Estamos mantendo viva toda essa história, estamos trabalhando, estamos conversando, estamos movimentando, estamos chamando pessoas, né, para se juntarem a nós, para tocar informação. Nós que gostamos de história, a história nunca está pronta, né? Sempre tem alguma coisa que chega, um detalhe novo, daqui a pouco muda, não é assim, foi assim. É verdade. Não, o cara não passou por ali, foi por aqui, né? Então, isso aí é bem tranquilo. E isso é até bacana, porque é um aprendizado, né? Nós vamos estar sempre aprendendo, junto com outras pessoas também. E é isso aí que eu sempre procurei dentro do meu trabalho. É ser honesto. O que eu sempre conversei assim, o que tu espera dos meus que as pessoas podem esperar dos meus modelos? É a honestidade com que eu estou fazendo com as informações que eu tive. Eu não invento. A fidelidade, né? A fidelidade daquela informação que tu estás recebendo. Material no momento, né? Então, tudo que eu sempre fiz, as coleções que eu fiz para vários, com que eu tive. Estou aberto para que sempre tenha mais, que se chegue mais informações para a gente aprender cada vez mais. Aconteceu já vários modelos que eu comecei, depois eu tive que mudar porque a gente conseguiu material. Não era assim, era diferente. Uma foto de um jeito aparecia de outra, mas a gente conseguiu informações depois e a gente mudou. Né? Mudamos a coleção, não só eu, como o professor Cone Bongarten, que é um modelista, hoje está com 90 e poucos anos também lá do Museu Nacional do Mar, que fazia parte da nossa equipe, o Carlos Heitor Chaves também, que era o outro, nós éramos em 3, né? A nossa equipe era 3, e a gente sempre estava ali trocando ideias, e cada vez que a gente descobriu uma coisa nova, para a gente não era tristeza, ao contrário, a gente ficava super feliz, pô, cara, descobrimos tal, o negócio não era assim, era assado, enfim. E isso aí é a mesma coisa para o Ceibal. Isso aí a gente tem que... O Antônio, ele se preocupava muito, uma vez ele estava conversando comigo, Antônio, isso aí a gente tem que estar feliz em estar fazendo isso, e não ter de fazer, e a gente está agregando pessoas que, de repente, vão trazer mais informações, a gente vai aprender mais, e a gente tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Quem acha que já sabe tudo, parou no tempo. Verdade. Me diga, na tua opinião, qual a importância do museu na reconstrução da embarcação? Assim, eu até vou te fazer uma pergunta. Eu não entendi bem assim, a proposta da questão do museu vivo, né? Tá ali, museu vivo. O museu vai ter um museu físico ou é um museu virtual? Essa questão eu não entendi direito ainda. O que é a proposta? Museu vivo está significando para nós que nós podemos rever a história, rememorar a história, não só a história falada, não só aquela de dentro do museu que tu vai lá e vai pegar o objeto ou vai olhar o objeto, mas nesses tempos de pandemia que nós podemos ter acesso e muito mais informações, não é? Sobre a história, o patrimônio, né? Então, a gente vê assim, o que é museu? Museu, até então, eu, na minha época de conhecer museu, é lá olhar uma coisa estática. Hoje não é mais isso. Hoje, museu é eu ligar o meu computador que eu tenho acesso a muitas coisas. É aquela história que está gravada em mim. Então, são acervos particulares, são trocas que a gente acaba tendo,
né? Então, Experiências das... Como? As experiências, as próprias experiências, Então, vocês está entendendo? Como então, sendo então, a minha se experiência colocar como do isso, museu. como história, como rever, como fazer, como está em nós. E se nós não fizermos, e não falarmos, e não rememorarmos, morre. E vai ficar guardada com nós. Né? Então, eu te pergunto assim, ó, qual é a importância do museu na reconstrução da embarcação? Desta e de tantas outras, e de todo. Né? Agora entendi o que você quis dizer. Eu acho que é fundamental, porque é uma ação que não, ela precisa de pessoas junto, né? Que não é fácil fazer isso tudo aí. E no momento, na medida que a gente agrega pessoas no museu vivo, agora entendi qual é a proposta. Fazer com que as experiências, todo o conhecimento de determinadas pessoas se juntem em torno de um museu vivo para a gente fazer isso. Eu acho que é fundamental. Eu acho que só nós sozinhos, o Antônio sozinho, ficaria praticamente impossível ele tocar esse trabalho, né, que é complicadíssimo. E eu acho maravilhoso, cara. Eu estou bem empolgado, estou a fim de participar. Só não dei um pulo aí ainda no Sul, por causa dessa pandemia aí também, que a gente tem que se cuidar também. Mas, assim que puder, a gente vai dar um pulo aí e participar e colaborar, porque vai vir muitas dificuldades. Eu estou com um livro aqui, que eu comprei na Itália, que é um barco praticamente da mesma época do Cerval, 1863, a Tartana. Tartana tem muito detalhe, muito parecido, muita coisa que a gente vai poder agregar nesse projeto. É como eu te falei, quando for aparecendo os problemas para serem resolvidos, né? Porque primeiro vamos começar com casco, depois com vés, aí vai vir todo. Depois aí vem os detalhes. Depois que eu me envolvi e vi da importância do Instituto Patrimônio Histórico na vida da história e da preservação dos valores culturais do Brasil, eu dou um valor muito grande para o Instituto Patrimônio Histórico, porque muita gente critica. Para que preservar? Muita gente na minha própria cidade, que é uma cidade histórica, critica o tombamento, né? Critica o tombamento da cidade, mas muitas dessas pessoas que criticam, final do ano viajam para a Europa, para Paris, para Lisboa, para não sei onde. Que maravilha! Mas nós temos aqui também. Por que lá eles preservam, lá eles dão valor? Por que aqui nós não vamos dar valor também? Né? Hoje, Laguna, se não fosse pelo tombamento, eu vou falar mais em Laguna porque eu moro aqui, né? Laguna, se não fosse pelo tombamento, nós íamos ser uma cidade igual a todas as outras. Praia com prédios. Hoje nós temos praia e prédios e temos o centro histórico. Quer dizer, uma coisa que agrega mais, dá um diferencial total da nossa cidade para as demais da região. Não que as demais não tenham a sua importância econômica, enfim, não estou falando isso. Estou falando do ponto de vista histórico e cultural. Hoje nós temos uma cidade que tem o centro histórico e tem a parte do Mar Grosso, que é a parte aqui da praia, com prédios, com toda a infraestrutura moderna, vamos dizer assim. Então, eu acho que quando eu tive contato com o pessoal, eu tive um professor, que foi a pessoa que idealizou o Museu Nacional do Mar, o professor Dalmo Vieira Filho. Eu aprendi muito com ele, com Carlos Heitor Chaves, que era outro parceiro meu também, modelista. Ele trabalhava na parte do Banco do Brasil, em Brasília, só com supercomputadores, ele. Outro modelista também, eu vou trazer um dia ele para conhecer o nosso projeto, eu já falei, ele ficou apaixonado também. E o Amir Klink também, a gente conheceu lá no museu, o Amir é um apaixonado por essas coisas, já esteve aqui em casa, me incentivou muito também. Então, essas pessoas abriram meu horizonte também, sabe? Me ajudaram a ver que eu tinha esse talento, mas não tinha a dimensão do que isso poderia ser feito com esse talento que eu tinha de fazer as embarcações. E eles me botaram no caminho de reproduzir as embarcações tradicionais do Brasil. Eu conheci também Lauro Barcelos, aí no Rio Grande também,
uma pessoa apaixonada pelas coisas do mar, fez um museu lá no Rio Grande, eu fiz um trabalho junto com eles também. Então, foram pessoas que foram importantes. O professor Jules, da Univale, ele criou vários museus na Univale, um apaixonado pela navegação também. Eu tive o prazer de fazer grande parte dos barcos lá da Casa do Homem do Mar. Também aprendi muito com esse pessoal. Então, qual é a importância do museu? É garantir que a gente tenha alma. É garantir que a nossa alma esteja ali, esteja guardada de alguma forma, né? Que é a nossa história. Então, o pessoal, muitas vezes eu fico assim, pasmo, as pessoas vão para fora. Meu Deus, coisa linda. Ah, Paris, não sei o quê. Tá, e nós temos essa história. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos valorizar, porque você tem que valorizar o que é seu para você ter reconhecimento lá fora. Não adianta só valorizar o que não é nosso. Nós temos que ter orgulho da nossa origem, né? E é esse orgulho que a gente tem que ter é através de preservação das nossas tradições, né? Vamos preservar as nossas tradições, a nossa cultura. Eu acho que é isso que a gente faz dentro das nossas limitações, né? Porque é complicado fazer arte, fazer cultura no país, é bem complicado, mas a gente não pode parar. Eu acho que assim, eu considero que a minha contribuição foi dada. Eu fiz já bastante, a gente tem bastante coisa escrita já, guardada, e eu acho que eu contribuí, fiz uma contribuição, né? Eu já plantei árvore, já estou criando 2 filhos,